Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai estar trabalhando um conteúdo que a gente já vem com essa temática dos capítulos anteriores, que é falando sobre a globalização do mercado financeiro. Então, esse conteúdo que está sendo abordado no livro de vocês, no capítulo 16, ele vem trazer um pouquinho para a gente da mola principal do processo do capitalismo, que é justamente as finanças, que são os valores expressivos em dinheiro, em capital, que são justamente os resultados desse processo de globalização do sistema capitalista. Então, para a gente entender um pouquinho, a gente precisa saber que antes essas moedas, essas finanças, elas não tinham o papel, a importância que ela possui nos dias de hoje. Então, quando nós falamos na comercialização, as trocas comerciais entre os países, a partir da segunda metade do século XX, representou a internacionalização ou, podemos dizer, a globalização dos mercados financeiros. Então, com isso, começou-se a observar a equivalência entre as moedas nacionais. Por exemplo, a gente começou a observar, a saber quanto valia cada moeda em relação às demais. Nós temos o dólar como sendo a moeda mais aceita, mais utilizada no mundo como um todo. Então, o dólar é a moeda em que a gente evidencia e faz a releitura das outras moedas, tendo um dólar como uma moeda principal. Então, a partir desse período em que nós falamos, a partir da segunda metade do século XX, foi que a gente começou a ter conhecimento e se apropriar de quanto cada realidade nacional, no caso dos países, tendo como referência as potências mundiais que tinham o dólar como moeda do seu país. Então, quando nós falamos nesse processo de globalização, de capitalismo, nós temos os bancos como sendo as instituições essenciais para o funcionamento do sistema, desse sistema financeiro. A gente sabe que o capitalismo, ele passou por fases, fase comercial, industrial e financeira. Então, nessa fase financeira em que a gente está inserido, foi quando começaram a surgir os bancos, essa instituição que começou a surgir apenas quando o capitalismo comercial passou a obter lucros para o sistema. A partir do momento em que a comercialização passou a ser mais evidente, o lucro começou a aparecer, então esses bancos também começaram a aparecer. Mas desde esse capitalismo comercial, os bancos foram tomando importância à medida que o tempo ia passando. E chegou um momento que, né, nesse capitalismo financeiro que a gente está inserido nos dias atuais, né, é que ele se tornou uma peça fundamental, pois eles começaram a realizar empréstimos que foram contribuindo para o desenvolvimento do processo produtivo. Ou seja, as grandes empresas, muitas delas, não tinham capital para investir nos seus negócios, nas suas empresas. Então, os bancos, eles passaram a mostrar caminhos que antes não eram vistos a partir dos empréstimos.
Então, a partir do momento em que as pessoas começaram a observar que essas mudanças nos hábitos de consumo contribuíram para fortalecer os bancos, porque à medida em que as pessoas consumiam, cada vez mais elas precisavam de valores. E isso foi modificando a partir do momento em que as formas de produção também passaram por transições. Antes nós tínhamos o Fordismo como uma forma o modelo de produção para as empresas, as indústrias da época. Então, o Fordismo, como a gente já sabe, ele possuía a produção em massa. Os produtos eram todos iguaizinhos. Eles fabricavam em larga escala, tinham estoques muito grandes, aguardando os consumidores comprarem. O trabalhador, eles tinham um trabalho braçal repetitivo, era um trabalho alienado, era um trabalho cansativo. Então, à medida que o tempo foi passando, essa forma de trabalho do Fordismo, ele foi sendo substituído por um outro chamado Toyotismo, onde ele buscava um trabalhador multifuncional, um trabalhador que não só executava a tarefa, mas que pensava, que raciocinava antes de executar o trabalho. Eles produziam aquilo em que o mercado consumia, então os estoques deles eram muito pequenos. Era a lei da oferta e da procura, que fazia com que houvesse a busca pelo consumo. Quando as empresas começaram a baratear cada vez mais os seus produtos para ter cada vez mais consumidores. Então, à medida em que o consumo ia aumentando, os lucros também iam aparecendo. E os bancos, eles cada vez mais tomavam força e espaço no mercado. Então, à medida em que o tempo foi passando, esses bancos, né, essas instituições financeiras, eles começaram a ter mais espaço no mercado, né, no comércio, na sociedade. Então, eles começaram a colocar termos econômicos para a sociedade. Então, aqui nós temos 4 termos, né? Estado, setor produtivo, setor comercial e setor financeiro. Isso dentro da economia. Então, quando a gente fala em Estado, era justamente aquele órgão, aquela parte da economia que fazia investimento em obras e serviços públicos, que geralmente exigia empréstimos do setor financeiro. Então, é como se fossem as autoridades que prestavam serviços para a população. Quando falamos do setor produtivo, a gente está falando das empresas especializadas na produção de bens e na prestação de serviços. Já o setor comercial está relacionado às empresas que realizam a distribuição de bens e serviços aos consumidores. E, por fim, nós temos o setor financeiro, que tem como principal função realizar empréstimos para que os outros setores possam fazer investimentos. Então, esses são os setores ligados à economia, em que a gente vem buscando entender como funciona, que é uma área que exige-se bastante concentração para que a gente consiga entender. Na economia, a gente também precisa saber que existe o sistema financeiro nacional. Esse sistema financeiro, ele vem nos mostrar que ele é formado por áreas, que, como a gente pode observar nessa imagem, nós temos aí o mercado monetário, o mercado de crédito,
um mercado de capitais e o mercado de câmbio. Esse sistema financeiro aí, ele está relacionado à economia mundial. E ela vem justamente se subdividindo nesses 3 setores que a gente acabou de falar, que são os setores produtivos, comercial e financeiro. Esses setores, eles estão juntos desse sistema e junto das empresas que estão voltadas para a produção de bens e prestação de serviços. Então, essas áreas, elas buscam justamente fornecer para cada setor aquilo que é necessário para que se haja a multiplicação da moeda, seja ela nacional ou estrangeira. Quando falamos também em economia, e a gente sempre escuta falar, é a Bolsa de Valores. Essa Bolsa de Valores, ela busca justamente mostrar o desenvolvimento das economias de mercado, que é aquela economia em que busca justamente o mercado consumidor. E também busca intensificar as transações comerciais. Então, essa Bolsa de Valores é justamente onde existe a negociação de ações e títulos que vão representar uma forma em que as empresas buscam valorizar o mercado e os recursos para que haja os investimentos nas suas empresas. É como se eu tivesse uma empresa e buscasse uma sociedade. Então, eu vou vender as minhas ações. E essas ações vão ser valorizadas de acordo com o produto e com a oferta no mercado naquele determinado momento. E também não deixando de falar sobre esse setor da economia, onde a gente tem os paraísos fiscais, que a gente sempre escuta nos noticiários. Então, esses paraísos fiscais é um outro fenômeno, né, que interfere diretamente na dinâmica dos mercados financeiros. Esses paraísos fiscais, para muitos, eles dizem que contribuem com 3 problemas muito sérios atuais, que são as corrupções, os crimes organizados e a evasão fiscal. Então, isso daí vem mostrar que todos esses problemas estão ligados a um processo mais geral, que é o que a gente chama de lavagem de dinheiro. Esses paraísos fiscais são locais em que as pessoas podem estar colocando seu dinheiro nos bancos, né? E que eles não precisam estar mostrando ou comprovando de onde vêm esses valores. Então, geralmente são estados, esses paraísos fiscais são reconhecidos como estados independentes, né? E muitas vezes são as potências econômicas, porque são muitos valores que são levados para esses locais e as regras do setor bancário oferecem grande liberdade e segurança aos investidores. Então, à medida que o tempo vai passando, né, esses paraísos fiscais, eles se tornam mais comuns do que a gente imagina. A lavagem de dinheiro é muito preocupante, né? Então, esses paraísos fiscais vêm justamente facilitar a vida das pessoas que fazem dessa prática, né, uma coisa comum. E essa lavagem de dinheiro, elas podem ser ocasionadas por inúmeros fatores, desde o crime, tráfico de drogas, terrorismo, ou até mesmo a retirada
de valores da sociedade como um todo. Então, por hoje, nós vamos ficando por aqui e na próxima aula a gente continua com a nossa temática.